A troca do médico que chefiou a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma decisão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, atual presidente do PL Mulher. Abre aspas, a dona Michele quis que um amigo dela fizesse a cirurgia. Eu poderia operar, como fiz as 5 cirurgias anteriores, mas é o direito dela, fecha aspas, disse Macedo, que foi o primeiro médico que atendeu a Bolsonaro e que fez as 5 cirurgias em Bolsonaro, né? Então foi exatamente aquele médico que tem um problema de uma paralisia, que é o doutor Macedo, né? Justamente. Doutor Macedo, e que inclusive Gustavo citou, Gustavo até imaginou que fosse ele que estivesse vindo de São Paulo para aqui, para Natal, para atender o presidente, mas na realidade a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro quis mudar o médico e quem veio foi o Birolini, né? Justamente, mas chegou a ser noticiado pela chamada grande imprensa que quem vinha era o doutor Macedo. Aí o que ele diz é o seguinte, que ele não poderia passar uma semana em Brasília. Ele queria que o Bolsonaro fosse também para São Paulo. E se falou, tirar ele daqui para ir para São Paulo. Aí ele não disse que não ia para Brasília e a Michele já tinha aí uma outra pessoa para cirurgiar, porque uma das grandes complicações do Bolsonaro é justamente o chegar lá, né? O caminho, porque o primeiro médico, ele sabia, ele realizou 5 cirurgias aí no abdômen do presidente. O presidente Jair Bolsonaro encontra-se num estado delicadíssimo de saúde. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas, há vários riscos nesse pós-operatório, que vai desde a idade, o tempo da anestesia, risco de infecção, ainda não há certeza que não precisa de outra cirurgia ainda para correção. Então, assim, o estado do ex-presidente já Michele chegou até a publicar que ele tinha saído da UTI, mas ele saiu da UTI para CTI. Pô, ele está sendo monitorado 24 horas por dia. Inclusive, a gente tem uma foto de Michele Bolsonaro que ela publicou nas suas redes sociais aí, a foto, foto de Michele Bolsonaro no quarto, né? Aí já é quarto, né? Não. Isso aí ele tá totalmente monitorado, cheio de coisa, assim, eu acho que isso aí ainda é UTI. Ele não tem previsão de alta. Aí ela coloca na postagem dela, já deu tudo certo, enfim. Então essa é a foto mais recente que a gente tem do ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital DF Star de Brasília. Só para encerrar, o problema é o seguinte, que medicina, assim como a ciência, são muitas incertezas e não certezas. E o que eu vejo o tempo todo em relação ao presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é se querer fechar. Já passou, tá tudo ótimo, não vai fazer isso. Pessoal, basicamente ninguém sabe, o corpo dele é que vai reagir, cada corpo reage de uma forma diferente. Sim. Eu acho que ele não passou. A previsão é que Bolsonaro fique pelo menos mais 15 dias. Pode sair antes? Pode. Mas também eu acho que é muita temeridade fechar qualquer coisa, qualquer diagnóstico e qualquer previsão nesse momento. Há uma pressa política, há uma pressa de vaidades, mas os fatos estão até desmentindo várias informações que foram passadas. Por quê? Porque o presidente se encontra num estado delicadíssimo. E quando estava aqui... 12 horas de cirurgia. Olha, né? E quando estava aqui, no Hospital Rio Grande, internado no Hospital Rio Grande, o quadro dele era esse daí, ó. Sim. Era de extrema gravidade. Enquanto alguns médicos que acompanhavam o Bolsonaro aqui disseram que ele não ia se submeter, não precisava de cirurgia, eu soube quando o médico chegou aqui, o doutor Birolini chegou aqui, disse, vamos carregá-lo rapidamente para Brasília, que o estado dele é crítico. Sim. E aí, Bolsonaro, aí quando eu soube disso daí, soube através de um médico, inclusive, aí daqui a pouco, quando eu vejo, Bolsonaro sai andando, Bolsonaro sobe na ambulância, dá tchau pro povo, sobe num não sei o quê. Gente, eu não entendi. Eu queria entender que agora também assim, o próprio paciente tem dificuldade em obedecer ordens médicas. Tem dificuldade em obedecer ordens médicas. E aí, deixam ele solto a revelia. Mas eu não sei. Gente, na boa. Podia ter acontecido algo uma tragédia. Podia ter acontecido. 12 horas de cirurgia. 12?
12 horas. Disseram que ele desceu. Em pé, tem filmagem. Não, Unimed, lá em Brasília. Quando ele foi numa UTI, né? Obviamente uma ambulância do UTI. Ele chegou no hospital, já foi para uma cadeira de rodas. Não deixaram ele botar o pé no chão. Pois é. Direto. Sim. O que mais me chocou nessa toda a história por exemplo, aqui pode ser que a gente não tenha um senso crítico, mas as pessoas de fora, aquela saída do hospital de Bolsonaro, eu não sei se faltou um familiar ou até faltou posicionamento tanto do médico dele, que já estava aqui, mas também até da própria direção do hospital, de dizer assim, meu amigo, olha, você não tem condições, sabe? Chega um ponto, sabe? Não, mas foi feito o quê? Um comício, eu não sei até a que ponto ali ele estava 100% sabendo o que é que estava fazendo. Porque eu acho que ele estava sob efeito de alguma droga. Porque eu não imagino que o cara submeta 12 horas de cirurgia e, obviamente, com o estômago fechado, com o intestino fechado. Com oclusão, né? A chamada oclusão, né? Oclusão, Suboclusão. O nó nas tripas. Eu sei que foi necessário dar analgésico pesado para ele. Analgésico. Então, assim, morfina. Então você veja, uma pessoa que estava. E aí eu vou resgatar as imagens da sexta-feira, em que ele estava completamente grogue, teve que ser assistido. E as pessoas em cima do leito dele. Num total desrespeito. Fazendo festa. Assim, na verdade, a passagem dessa convalescência de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte foi tratada como uma festa, mas não foi pela população, não. Foi pelo próprio atendimento do presidente. Olha, a operação de mais de 12 horas realizada ontem foi realizada pelo médico Cláudio Birolini, o que estava aqui, né, no caso, diretor da cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP. Ele substituiu o cirurgião Antônio Macedo, que acompanhava Bolsonaro desde 2018, o ano que ele recebeu a facada. Macedo esteve na posse presidencial em 2019, só não havia participado da cirurgia de emergência realizada na casa de Juiz de Fora, logo após a facada, no dia 6 de setembro de 2018. Ao todo, Bolsonaro foi submetido a 7 cirurgias em decorrência da facada. O cirurgião chegou a acompanhar à distância o atendimento ao ex-presidente no Rio Grande do Norte entre sexta e sábado. Porém, soube que não estava na equipe quando a transferência de Bolsonaro foi feita para Brasília. Abre aspas, deixei o caso, agora tem outro médico que eu respeito. Só opino se for chamado novamente, fecha aspas, disse Macedo, que ainda que não poderia fazer a cirurgia de Bolsonaro em Brasília, pois estava cuidando de outros pacientes. Isso também era um empecilho, né? Algumas pessoas querendo que ele se deslocasse até Brasília, e ele disse que não podia fazer essa cirurgia ou fazer esse atendimento em Brasília, porque ele tinha outros pacientes, outros compromissos em São Paulo, que Bolsonaro teria que ir para São Paulo. Enfim. Tem uma coisa que também me chamou muita atenção, Enio, e aí eu vou pegar postagens tanto de Mineiro como do ministro da Saúde, falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi atendido pelo SUS e muito vivo o SUS. O interessante é que quando tem condições totais, o presidente Lula, tudo que ele não quer ser atendido é pelo SUS. Tanto é que a gente viu ele saindo de Brasília, que tem vários hospitais de ponta privados, e foi para foi atendido primeiro num privado lá de Brasília e ter ido pro o médico de Lula é diretor do Sírio-Libanês. Mas ele podia ir pro hospital de base. Eu acho que nesse ponto, o SUS foi importante, porque toda a porta de entrada dele foi pelo SUS. Foi Santa Cruz, aí Helicóptero, Valfredo, que também teve outra algazarra no Valfredo, né? Com o povo Valfredo até chegar no Rio Grande. Veja, o SUS foi importante para ele, especialmente tanto pelo helicóptero quanto pelo heliponto. O helicóptero foi da segurança pública. Não, mas o único heliponto que tinha disponível para pouso em Natal no hospital era do Valfredo Gugel. Mas ele podia ter descido no comando da Polícia Militar ou no estádio Juvenal Lamartine. Mas era um paciente, Gustavo. Descer no hospital era a coisa mais bonita a ser feita. Mas Dinarte, o que ele foi feito do hospital foi só o transporte. Tá, agora assim, você imagina, nesse negócio
todinho. Não, a algazarra, o grande problema... Desse negócio todinho, dá um BO num ex-presidente da República. É melhor estar num campo ou dentro de um hospital. Lógico. Não, e outra coisa, por fim, assim, parabenizar a equipe do SAMU, que transportou o Bolsonaro do Valfredo Gugel para o Rio Grande, a equipe da Unimed, que transportou o Bolsonaro do Rio Grande para o aeroporto e depois para Brasília, que não vazou vídeo. Você está entendendo? Não teve algazarra. Não teve algazarra. Inclusive, essa ambulância foi cedida pela Unimed. Justamente. Essa ambulância que levou o presidente até o avião da Unimed, ao chamado UTI 24 horas. E eu soube também de uma fonte muito oficial, uma fonte fidedigna, que o transporte de um passageiro com aquela UTI no ar da Unimed custa R$160 mil. 170. E a Unimed aqui conseguiu por R$70 mil, algo em torno de R$70 mil. Justamente, né? Justamente, a Unimed aqui conseguiu por esse valor. E aí o parabéns vai para a equipe da SAMU, que transportou ele do Valfredo para o Rio Grande, e o da equipe da Unimed do Rio Grande para o aeroporto, porque foi os dois únicos momentos que a gente não viu algazarra com o atendimento do presidente. Eu só achei uma atitude um tanto, vamos dizer assim, mesquinha de Bolsonaro, quando ele agradeceu a todo mundo e não agradeceu a governadora Fátima Bezerra. Rogério agradeceu em público. Porque independente da questão ideológica, independente da questão política, a governadora Fátima Bezerra mobilizou sim todos para que dessem uma assistência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele agradeceu à polícia, agradeceu aos enfermeiros, agradeceu aos hospitais, enfim, e não fez um agradecimento à governadora Fátima Bezerra. Nesse ponto, para mim, é zero surpresa. Não foge de acordo do que já havia acontecido do ponto de vista institucional. Olha, a gente comentou na semana passada a postagem da deputada estadual Isolda Dantas, do PT, que relacionou a internação do ex-mandatário à decisão do Supremo Tribunal Federal que o tornou réu. Mas ela não foi única não, viu, Dinarte Assunção? Eu sei que você já está carejado dessas coisas. Mesmo você tendo ficado pasmo. Mas a outra parlamentar do PT, dessa vez a vereadora Samanda Alves, fez algo semelhante. Em um vídeo destacando a disposição do presidente Lula, Isolda fez um claro deboche ao fato de Bolsonaro ter passado mal. Samanda Alves. Samanda Alves fez um claro deboche ao fato de Bolsonaro ter passado mal. Abre aspas. O que a Samanda Alves disse: o sol do Rio Grande do Norte não é para qualquer um. Tem uns cabas que vem pra cá se meter a besta e passa mal, fecha aspas, falou a vereadora com um sorriso na boca. Olha, esse tipo de comentário, sinceramente, não vale nem a pena comentar. Você vai comentar? Mas eu só queria dizer que o sol do Rio Grande do Norte, na verdade, faz muito bem para as pessoas. Eu convido todo mundo do Brasil a vir tomar o sol do Rio Grande do Norte. Não tem nada disso, porque é só parlamentar que é contra o progresso. Você vê pela engorda, mas o nosso sol é convidativo, nosso sol é cartão postal, nosso sol é acolhedor. Aqui no Rio Grande do Norte a gente vive, que talvez a vereadora Samanda não saiba, mas a gente vive desse sol do turismo. Isso aí é um comentário engraçado também. No perfil oficial da polícia, eu adoro